E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos recapitular um filme de ação e fantasia bem interessante chamado The Legend of Mocking King. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap do filme da vez. Há muito tempo atrás, uma jovem chamada Lee está em uma jornada tentando encontrar o lendário Rei Macaco que foi preso pelos deuses por causar tumulto no céu. No entanto, a garota rapidamente cai em sérios problemas quando ela encontra demônios asquerosos que, quando ao vê-la, ficam com um único desejo, devorá-la. Isso faz Lee entrar em pânico de medo e tenta desesperadamente fugir dos monstros. Porém, acaba caindo e percebe que feriu sua mão. Mas, para sua surpresa, seu sangue, ao cair em cima de uma flor de lótus, faz com que ela se feche e perfure o chão, criando assim um grande cratera e tudo afundar no abismo. O terremoto faz com que todos caiam em uma grande caverna e, com a queda, a garota desmaia. Os demônios são capazes de se recuperarem rapidamente e planejam devorar a vítima em defesa, mas rapidamente são interrompidos por uma figura misteriosa que os falava por trás. Os monstros então vão em direção às sombras para confrontar a certa pessoa, mas quando um deles passa por cima de um círculo é rapidamente vaporizada por um feitiço poderoso. Quando logo descobrem que a pessoa que os insultava das sombras é o próprio Rei Macaco que a menina procurava, que também é conhecido como Wukong. E ele está muito irritado por ver que os demônios estavam tentando devorar a garota. No entanto, as criaturas afirmam que não tem escolha, pois os deuses estão punindo todas as criaturas inferiores, fazendo-os passar fome pelos crimes que Wukong cometeu. Eles então começam a culpar o Rei Macaco por todos os seus sofrimentos e começam a zombar dele, dizendo que ele é um inútil estando ali preso. Isso faz com que Wukong fique ainda mais irritado com eles e furiosamente corre para atacá-los, mas não é capaz de deixar o círculo que o está prendendo com grandes correntes. Quando então, surpreendentemente, eles são interrompidos por Lee, que acorda sem nenhum ferimento e está muito feliz em ver que finalmente encontrou o Rei Macaco. Isso então volta as atenções dos demônios para a garota mais uma vez, que logo sai em direção a ela para devorá-la, enquanto Wukong tenta desesperadamente se libertar. A menina eventualmente cai de medo, porém é capaz de ativar algo misterioso com o sangue de sua mão que causa uma onda de choque maciça e assim quebra as correntes que prendiam o Rei Macaco. Os demônios então rapidamente se lançam em direção à garota em defesa, mas Wukong consegue se libertar bem a tempo de salvá-la, usando as correntes para acertar os mini-monstros. Em seguida, toda a caverna começa a desmoronar enquanto Wukong corre em direção a Lee e, segurando ela, conseguem escapar das pedras esmagadoras. Ao mesmo tempo, em algum lugar no fundo do oceano, um príncipe dragão está olhando para o nada e com um pensamento distante, enquanto apenas ódio e tristeza são refletidos em seus olhos. Acontece que Wukong foi o responsável por destruir seu reino há muito tempo atrás, fazendo com que ele quisesse vingança mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Quando então uma de suas servas lhe fala para esquecer o palácio quebrado e oferece-lhe serviços especiais em vez disso. Porém isso só o irrita ainda mais. Ele então lentamente se aproxima dela e agarra-se em seu rosto, em seguida arrancando seus chifres, causando-lhe uma grande dor. A mulher tenta desesperadamente fugir, porém é imediatamente parada pelo homem que bate nela continuamente. Logo em seguida, um outro servo chega e o informa que Wukong tinha fugido de sua prisão nas montanhas. Isso então dá ao príncipe ideias de vingança. Por outro lado, Wukong consegue finalmente acordar a garota e rapidamente descobre a razão pela qual ela está procurando por ele. Acontece que Lee quer que Wukong a leve para o céu, porém o Rei Macaco fala que isso não é mais possível, pois seus poderes estão sendo selados pelos deuses que o traíram. Os dois então vão para uma aldeia, onde o macaco rapidamente percebe que tudo tinha sido destruído. É então rapidamente revelado que os deuses tomaram todo o lugar e eles estão punindo todos os seres inferiores que agora se tornaram seus escravos. O governador adverte ao povo para nunca quebrarem suas regras, depois começa a matar um por um, deixando todos os outros com muito medo. A divindade continua insultando o povo e culpando sua situação atual ao Rei Macaco, não percebendo que Wukong já estava ali. No entanto, antes que o macaco possa falar alguma coisa, ele é rapidamente nocauteado por uma criatura. Quando ele recupera a consciência, ele percebe que seu velho amigo, o Rei Boi, foi quem lhe deu o soco na cara. Ele quer saber por que Wukong voltou para aquela aldeia e rapidamente descobre que o Rei Macaco na verdade estava planejando recuperar seus poderes para poder se vingar dos seres que vivem como deuses nos céus. Isso faz com que o Rei Boi fique em silêncio por alguns instantes enquanto ele lentamente afasta a garota da mesa. Wukong rapidamente percebe que algo está errado quando então o Rei Boi ataca Wukong, o jogando em direção às paredes, mas o Rei Macaco é capaz de recuperar o equilíbrio rapidamente. Porém, em vez de escolher lutar, o macaco decide deixar a área com a garota. Os dois rapidamente fazem isso e vão para fora, mas eles são imediatamente parados por uma mulher conhecida como a Princesa do Metal, que também é a esposa grávida do Rei Boi. A mulher também culpa o macaco por todos os seus sofrimentos e então logo tira sua arma. Em seguida, todos os servos do Rei Boi começam a atacar Wukong, porém rapidamente percebem que não são páreos para ele. Wukong é capaz de evitar os ataques e derrubar os oponentes um a um, os deixando deitados no chão. No entanto, a luta ainda não acabou quando o Rei Boi joga seu machado direto contra o macaco que consegue desviar. O oponente ataca novamente, agarrando de volta sua arma, fazendo Wukong cair. Rei Boi caminha em direção ao Rei Macaco e fala para ele desistir. Porém, Wukong se recusa a perdoar os habitantes que moram no céu por conta de não reconhecê-lo como Rei Macaco. Isso faz com que o Rei Boi não tenha outra escolha a não ser atacá-lo, mas ele é rapidamente parado pela jovem que tenta salvar a vida do macaco.
O Kong fica surpreso com a coragem de Lee e aproveita a chance para fugir, levando ela e se esquivando ao mesmo tempo do ataque da princesa. Felizmente, os dois são capazes de saírem ilesos de lá. E apesar de todos os seus amigos traí-lo, o Kong decide recuperar sua lendária arma para que ele possa libertar o seu povo dos deuses que os oprimem. Enquanto isso, o Lorde Dragão chega a um local secreto, onde uma arma poderosa que é capaz de controlar a mente dos seres vivos está sendo guardada e protegida. Ele porém descobre que o item é selado pela magia de Buda que impede que ele possa usar seus poderes. Isso então faz com que o Lorde Dragão mate os guardiões e roube a arma para que ele possa descobrir depois como usá-la contra o Rei Macaco. Ao mesmo tempo disso, o Kong chega com a garotinha no local chamado Fonte de Flores, que costumava ser sua casa, e a menina fica muito encantada com a beleza daquele lugar. No entanto, antes que eles dois possam se aventurar mais para frente, eles rapidamente encontram um gorila gigantesco que grita furiosamente para eles, fazendo-lhe se acovardar e se esconder de medo. E quem não ficaria, não é mesmo? O Kong vê isso e diz para a garota não ter medo, pois aquela criatura é um de seus animais de estimação. No entanto, antes que o macaco possa terminar de falar, ele é rapidamente golpeado pelo monstro, o fazendo voar para longe. O gorila continua atacando furiosamente o Kong, que até consegue se desviar de seus golpes, mas em um certo ponto ele não consegue mais desviar. Quando então, surpreendentemente, a garotinha faz o gorila gigante parar, oferecendo-lhe uma banana. Acontece que aparentemente o gorilão só estava atacando porque estava com fome, e a garota usou a banana para distrair a criatura e fazê-la sair rindo atrás da fruta que ela jogou. O Kong fica muito espantado com o que acabou de acontecer, porém ele afirma que não precisava de ajuda, mas acaba recebendo também uma banana da menina. Os dois então seguem em frente e entram numa caverna chegando numa área enorme, onde o lendário bastão dourado está localizado no centro do local. O Kong então se aproxima da arma imediatamente e tenta retirá-la de lá, porém sua força ainda é fraca e ele não é capaz de levantar o seu bastão. Antes de poder continuar tentando, ele é interrompido por um outro antigo amigo dele que é conhecido como Escorpião Rei, porém ele não parece estar ali para ajudá-lo. Acontece que na verdade ele agora está trabalhando para o Lorde Dragão e estava ali para evitar que o macaco pegasse o bastão de ouro de volta. Então inesperadamente a garota avança para cima do Escorpião Rei com raiva, revelando que o Lorde Dragão foi quem matou seus pais. Porém o que ela consegue com isso é somente ser jogada para longe como resultado. Isso irrita muito o Kong, que ataca diretamente o inimigo, mas rapidamente cai na armadilha dele, ficando amarrado e preso nas paredes. O escorpião então decide lhe dar uma chance de ir embora, mas o Rei Macaco se recusa imediatamente, o que faz então que o oponente lance alguma magia contra ele. A menina rapidamente se recupera e grita para o escorpião parar, porém logo percebe que seu sangue está saindo de sua mão e voando em direção ao bastão dourado, quebrando assim a magia de vedação que impedia dele ser retirado dali. O Kong, vendo isso, puxa então sua arma em direção a ele, que bate no inimigo, o fazendo voar no ar e assim rapidamente ser golpeado por o Kong, que o faz cair no chão. O Rei Macaco está espantado com a quantidade de poder que retornou para ele ao recuperar seu bastão, enquanto o Escorpião Rei é forçado a recuar imediatamente. O Kong então vai rapidamente até onde estava a garotinha para ajudá-la a enfaixar seu ferimento. Então logo ele descobre que a única razão pela qual Lee quer ir ao céu é para buscar justiça pela morte de seus pais. Ao mesmo tempo disso, o Escorpião Rei voltou para onde estava o Lorde Dragão, que fica furioso ao descobrir que seu inimigo recuperou a lendária arma. No entanto, ao ouvir que uma garotinha é capaz de desfazer a magia de Buda, Lorde Dragão diz ao Escorpião Rei para capturar a garota imediatamente, para que assim ele possa desbloquear a arma que controla a mente de todo ser vivo e usar contra o Kong. Por outro lado, o governador enviado pelos deuses continua punindo os seres inferiores, eliminando suas famílias. E desta vez eles estão planejando matar o Rei Boi também. Porém, para sua sorte, antes que ele possa ser morto, seus carrascos são derrubados pelo bastão de ouro de Wukong, fazendo o Rei Boi perceber imediatamente que o Rei Macaco voltou e lhe salvou. O Wukong então salta em direção ao governador para se vingar, mas é rapidamente parado por seu velho amigo, que permite que a divindade fraca possa escapar da área como um covarde. O macaco vai em direção ao povo e diz-lhes para tirar suas correntes, prometendo também que iria protegê-los de agora em diante, o que faz com que todos gritem seu nome. Depois disso, o Kong começa a treinar seu povo para que eles possam aprender a lutar e se defender. Eles eventualmente começam a marchar em direção a outras aldeias com a ajuda do gorila gigante para tomar de volta suas terras. Eles então vão adentrando furiosamente em uma das aldeias e o Kong é capaz de derrubar os inimigos como se não fossem nada além de moscas, enquanto rapidamente força todas as divindades a recuarem. As pessoas eventualmente voltam para sua aldeia e comemoram pelas vitórias. Depois eles se sentam em frente a um pôr do sol para desfrutar da beleza da casa de Wukong. Quando logo em seguida os soldados de Wukong são capazes de capturar um dos governadores que matou muito de seus amigos enquanto ele implora por sua vida. Mas o Rei Macaco não está disposto a mostrar qualquer misericórdia. Porém, para a sorte do governador, Lee se coloca na sua frente bem a tempo, salvando sua vida. A garota diz ao Kong que ele nunca deveria matar, senão isso o tornará ainda pior do que seus inimigos. Isso então frustra muito o Rei Macaco, mas o Kong por fim decide deixar o homem ir, pois de toda forma ele planeja eliminar as outras divindades uma vez que seus poderes estão voltando cada vez mais. Percebendo que seu amigo não está disposto a mudar, Lee foge dali em lágrimas enquanto o macaco se recusa a deixar de ter sua vingança.
A menina eventualmente começa a caminhar sozinha pela floresta e joga fora o curativo de sua mão, quando então ela rapidamente encontra um homem misterioso que acaba por ser o Escorpião Rei. Lee então é rapidamente levada para o palácio do Lorde Dragão, onde lá ela vê o homem que matou seus pais. Então a menina, com muita raiva, dá um tapa na cara dele. No entanto, o Lorde Dragão rapidamente agarra em sua mão e lhe faz um corte, assim permitindo que seu sangue caia em cima da arma que estava selada, onde então rapidamente desfaz o feitiço de selamento. O dragão então logo pega a arma de controle de mente e abre um portal para onde estava o Rei Macaco, enquanto ele libera todo o poder do item, enviando-o para o Kong. Por outro lado, enquanto isso, o macaco estava planejando atacar os deuses mais uma vez, quando algo parecido com um pó de ouro voa direto para sua cabeça, começando a controlar suas ações. Isso faz com que o Kong comece a atacar todos os seus amigos, jogando-os pelo ar e eliminando-os sem piedade. O Kong então grita para que todos corram, enquanto ele tenta desesperadamente controlar seu corpo novamente. Porém, a magia do dragão é muito forte, o que força o macaco a continuar atacando. Logo em seguida, todos os seres inferiores dentro da caverna são mortos pelo Rei Macaco, que está sendo controlado pelo Lorde Dragão. Quando então o Escorpião Rei percebe que as coisas foram longe demais. O macaco então persegue as pessoas restantes lá fora e os derruba como insetos. E ele vai ficando cada vez mais angustiado pela culpa de eliminar seus amigos. O Kong então é forçado a pegar seu bastão de volta quando percebe que algo está vindo atrás, o fazendo se virar lentamente com medo, já imaginando quem poderia ser, quando ele percebe que realmente era seu gorila gigante que apareceu para impedir seu mestre. O Kong tenta argumentar com o gorila, implorando para a criatura correr, mas ele é rapidamente forçado a saltar para o ar e atacar o gorila com um golpe na cabeça. Isso imediatamente derrota o gorilão gigante, que lentamente cai da borda das montanhas. O Kong, arrasado com tudo o que foi obrigado a fazer, implora para que tudo isso pare. Quando então ele vê o Lorde Dragão caminhando em sua direção, que começa a zombar de o Kong por ele ter eliminado sua própria espécie. Os planos dele é enquadrar o macaco como o único culpado por tudo o que aconteceu, de modo que todo o seu povo irá desprezá-lo para sempre. Ele então pega o bastão de ouro e planeja acabar com o Rei Macaco imediatamente. Porém, infelizmente, antes que o inimigo possa fazer isso, ele é impedido por um vento forte de um abanador gigante que o empurra ao contrário e leva o Kong rapidamente dali, também destruindo o objeto que ele criou com o poder da arma controladora de mentes. No entanto, o Lorde Dragão escolhe não perseguir o Rei Macaco, pois ele quer que ele sofra com o que ele foi obrigado a fazer. É rapidamente revelado que foi o Rei Boi quem salvou a vida do Rei Macaco. Quando então em seguida, já em um local seguro, o Kong acorda e logo decide buscar a vingança. No entanto, seu amigo lhe diz para esquecer a vingança, fazendo o macaco perceber que todos estão mortos por sua causa. Isso faz com que o Kong fique desolado pela culpa, decidindo então deixar tudo para trás, caminhando sem direção e sendo odiado por todos. Ele continua vagando sem rumo e por acaso acaba esbarrando em um homem que acaba por ser o governador que ele tinha poupado a vida graças à garotinha. Então, em forma de gratidão, o governador diz ao Kong que lhe foi levada pelo Lorde Dragão. Isso então imediatamente dá ao Rei Macaco um novo propósito, onde logo ele consegue pegar uma imitação fajuta de seu bastão de ouro numa barraca de vendas de uma jovem, e começa então a marchar em direção ao palácio do Lorde Dragão para resgatar sua querida amiga. Ao mesmo tempo disso, Lee está sendo mantida presa dentro de uma caverna sombria, mas fica surpresa ao ver que o Escorpião Rei decidiu resgatá-la, pois ele estava cansado das crueldades do Lorde Dragão, se recusando a servir alguém assim. O que eles não sabem é que o Rei Macaco está indo em direção ao palácio do Lorde Dragão para resgatá-la, quando então ele começa a ver o castelo que está emergindo sob o oceano. O Kong logo aproveita essa chance e pula em direção ao castelo em ascensão, onde depois chega em uma sala enorme. O macaco de cara se depara com seu inimigo e manda que o dragão liberte a garotinha imediatamente, porém ele não lhe dá a mínima. Isso então enfurece o Kong, que imediatamente o ataca. Porém é rapidamente bloqueado pela magia do inimigo, que o joga através do palácio. Então rapidamente começa um troca de golpes entre os dois. O Lorde Dragão irado começa a usar seus poderes para invocar um tridente maciço que logo lança contra o Kong. Felizmente o macaco é capaz de evitar o ataque e começa a trocar vários golpes perigosos com ele. Quando então o Kong é rapidamente encurralado pelo inimigo, que o chuta através da sala e, prestes a ser golpeado pelo seu tridente, é salvo pelo Escorpião Rei, que é capaz de impedir o ataque do Lorde Dragão e o golpeá-lo, fazendo assim ele se afastar. Porém seu golpe não afetou em nada o dragão. Lee chega logo em seguida e o Kong finalmente a vê novamente. No entanto, logo o Lorde Dragão rapidamente ataca o escorpião e o derruba, lançando para longe. Ele então vai com tudo para cima do Rei Macaco, agarrando-o e o jogando contra o chão. O Escorpião Rei tenta ajudar o seu amigo, mas é rapidamente jogado em direção às paredes. O inimigo então começa a golpear continuamente o macaco no rosto e em seguida o lançando para longe com um forte soco. O dragão se aproxima novamente de Wukong enquanto recebe seu tridente de volta, e promete mostrar ao macaco o significado de sofrimento verdadeiro. Quando então ele joga a arma em direção à garotinha. Wukong tenta desesperadamente parar o ataque, correndo com toda a sua força. Porém não foi o suficiente e ele não consegue salvar a vida de Lee. Isso faz com que o macaco caia em desespero enquanto o Lorde Dragão pega novamente seu tridente e avance para matar o Kong também. Felizmente o escorpião é capaz de se libertar e enfrenta o inimigo, impedindo assim que ele consiga. O Kong olha para Lee em tristeza profunda e percebe que isso tudo é culpa dele, lembrando dos bons momentos que passou com ela.
Porém, com a morte dela, ele é finalmente capaz de liberar todo o seu poder, onde logo ele começa a emanar um brilho dourado, semelhante à transformação de Super Saiyajin. Lorde Dragão logo retorna e lança seu tridente em direção ao Escorpião Rei que estava na frente de Wukong, que porém consegue o salvar e começa a transformar seu traje, que quebra o tridente em vários pedaços. O macaco é finalmente capaz de recuperar seu bastão de ouro também, o que força o Príncipe Dragão a se transformar em sua forma original e depois tenta matar o Rei Macaco. No entanto, Wukong é capaz de usar a sua arma e rapidamente derrota o inimigo. Ele então vai em direção ao corpo de Li, puxa de volta seu bastão e faz com que ele cresça grandemente, rompendo o Palácio do Dragão enquanto são levados para o céu, onde Wukong tem a intenção de cumprir sua promessa. Wukong eventualmente consegue chegar nas nuvens, onde eventualmente raios começam a atingi-lo continuamente, porém ele se recusa a desistir. O macaco então consegue chegar aos céus e lá ele coloca o corpo de Li no chão daquele lugar, finalmente assim cumprindo sua promessa. No entanto, ele rapidamente percebe que o dragão ainda estava vivo, o que faz com que ele voe para cima dele em uma super velocidade, aterrissando na cabeça da criatura. Wukong começa a golpear o inimigo continuamente para se vingar de Li, onde logo ele consegue derrubar a criatura gigante, que ruge furiosamente em direção a ele, enquanto o macaco ataca o inimigo por cima, mas logo para o ataque no último momento, pois ele se lembra da menina falando para ele nunca matar. Em seguida, os amigos de Wukong chegam também para atacarem juntos, mas Wukong os impede, pois ele percebe que a vingança nunca é a resposta. De repente, uma aurora dourada começa a brilhar em cima deles, onde Wukong finalmente mudou seus caminhos. Ele pode ouvir uma voz dizendo para ele que um dia ele reencontrará Li novamente em um outro tempo. 100 anos depois, Wukong escolheu ficar dentro do mesmo lugar que ele conheceu Li enquanto ele continua meditando em paz. No entanto, certo dia ele vê um monge caindo dentro da caverna bem na sua frente, onde para sua surpresa o homem começa a falar de uma forma muito familiar, fazendo Wukong assim perceber que deveria ser Li que renasceu em uma outra vida.